acho que o século XX, eu tenho pensado muito sobre isso. A gente pensa quando vai terminando, né? Enquanto a gente está vivendo, Não dá para pensar. não dá tempo. Mas o século XX foi o século da tecnologia, né? Foi o século da técnica. A gente começa o século XX com a Revolução Russa. Então, o século XX todo foi o pavor da Revolução Russa, uma parte do mundo, né? Então, não se pode desenvolver muito o humanismo, a filosofia, a literatura. Guerra Fria. Exatamente. Pode gerar pensamento crítico e leva ao comunismo. Os capitalistas pensavam. E os comunistas pensavam a mesma coisa. Então, o século XX, ao invés de investir no ser humano, ele investiu na técnica, né? Que é exatamente aquilo que nos tira a humanidade. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa tem um nariz grande, ela manda diminuir. Se o cabelo está crespo, ela manda alisar. Né? Eu falo isso porque o meu eu assumo quase como uma causa. Não, e mais, que é incrível, por exemplo, ó, se você está deprimido, um antidepressivo. Toma logo o Rivotril. Se você está excitado, um calmante. É. Então é como se o século XX dissesse pra gente assim, a ciência resolve tudo para você. E esse é o nosso problema. Uma coisa que completa o que a gente está falando, que é a ideia de angústia. Angústia é aquilo que fecha a glote de madrugada e você procura achando que está tendo um ataque cardíaco. 99% desses casos não é ataque cardíaco, mas torna-se medicação psiquiátrica. Quando, na verdade, o que é angústia? Angústia é quando o seu espaço interno ele é pequeno e você já cresceu. Angústia é um ótimo sinal. Significa o seguinte, você já está maior do que sua casca. Então, você começa a explodir, sabe? Não caber. O que aquilo te exige? Que você mude a sua vida, que você busque universos maiores. E aí você fica melhor. Se uma pessoa está angustiada e ela é medicada, ela retorna para a casca anterior pequena e nunca vai crescer. Angústia é crescimento. E crescimento dói um período. Eu penso, a gente usando tanto a técnica para resolver problemas, né, pessoais, problemas que a gente deveria apenas chorar, né? Tem problema que só serve para chorar. Tem problema que não tem solução, né? Mas a gente não aceita, a gente quer. Então, essa tentativa técnica tirou a nossa fragilidade, a nossa humanidade, o nosso vizinho, aquele cafezinho, aquele bate-papo. Sabe, deitar só para chorar no colo de um amigo parece que não pode, né? É feio. Então, deixou a gente um pouco duro. Um exemplo que é fundamental, e eu vou aproveitar para usar esse espaço para isso, que é um tipo de denúncia. A gente estava dizendo de tudo a ciência nos ajuda. Então, por exemplo, filho sempre foi difícil criar. É difícil criar um filho. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Seu, adotivo, seja como for, é muito difícil. Hoje, toda criança que dá trabalho é diagnosticada como déficit de atenção e hiperatividade. E isso leva pais e professores e muitos médicos quer dizer, os médicos, né, levados por professores e pais, a diagnosticar e indicar uma droga que se chama Ritalina, que é uma droga que é administrada a crianças. Os Estados Unidos é o primeiro país que mais usa no mundo, Nossa, e o segundo é o Brasil. trágico. E por que nós estamos importando essa coisa americana? Porque é mais fácil. Ao invés de ter trabalho, especialmente filhos criativos, filhos inteligentes, são filhos problemáticos, porque eles querem muito, eles são intensos, né? Então, a gente está medicando exatamente as melhores crianças, que são as que dão trabalho, né? Não é isso que é liderança? Não é? Aquela criança que vai na frente, faz bagunça, também é aquela criança que vai chamar os amigos para discutir política quando estiver no ensino médio. Hoje, quando a gente tem uma manifestação na rua com 2 milhões de pessoas e não conseguimos ser lideranças honestas, eu estou falando, não aproveitadores, é porque também nós não estamos produzindo liderança. A gente só produz repetição. Todo mundo quer ter a mesma roupa, quer ter o mesmo carro e fazer as mesmas coisas, então ninguém lidera. Nós temos o acesso da tecnologia no mundo inteiro, mas não tivemos o século XX com pensamento crítico. Então, olha só, a técnica elaborada nos deu a internet, que é linda. Em si, a internet é só bem. Só que nós usamos a internet, quem somos nós? Somos pessoas sem consciência crítica, sem capacidade de leitura, sem reflexão, sem saber seguir regras, são os arrogantes. Então, são os arrogantes usando uma rede que conecta. Quem é Viviane Mosé? Eu gostaria, na verdade, de ser caracterizada como uma pessoa que gosta da vida, que gosta de viver, que ama o ser humano e que aceita as contradições e os conflitos com alguma alegria.